Então, estamos falando da nova Terra, estamos falando da entrada da nossa consciência, a elevação da nossa consciência, né, nesse novo nível que chamamos de nova era, nova Terra, era dourada, enfim. E estamos falando que temos que passar por guardiões para fazer a entrada ou o acesso a qualquer informação superior ao nível onde estamos situados, como também pessoas que trabalham com projeção, enfim, ela precisa de autorização para acessar lugares mais elevados, né? Lugares de trevas e sofrimentos ligados aqui à Terra está disponível para todo mundo acessar. Mas informações mais elevadas requerem tanto trabalho quanto desenvolvimento, quanto, enfim, características especiais para que você tenha acesso. Porque não se tem acesso a informações mais elevadas ou a localidades, né, que na verdade é não local, por curiosidade. Então, somente mesmo por necessidade. Então, estamos falando desse assunto, né? Tão discutido que é esse acesso à nova Terra, e eu trabalho na hierarquia de Metatron nesse sentido. Então, nós temos que passar pelos guardiões, e eu acabei de liberar o vídeo no YouTube para que você compreenda que eu não passo por um guardião de um lugar ou de uma informação simplesmente pela fala, dizendo que eu quero e porque eu quero e quem eu sou, e não adianta falar, porque há uma leitura automática. Lembra que nós estamos inseridos em um programa, né? Todas as fases explicadas no livro do Mineral Sideral, nós estamos inseridos em um programa, então tudo é tecnologia, matemática, física, geometria, tudo é exato. Então, os guardiões são seres mais elevados, fazem uma leitura automática de todo o seu campo. Então, não adianta você dizer que você já é bom, é honesto, é tal. Não tem palavras ali. Simplesmente uma leitura do campo, e no campo está gravado quem você realmente é. E se você tem um mínimo de condição para adentrar, porque você realmente vem trabalhando na sua transformação interior, na sua ascensão, no seu processo, né, de ser e fazer o melhor a cada dia, né, porque o caminho é infinito e toda hora a gente está caindo, mas o importante é levantar e continuar adiante. Então você vai passar por testes. Eu, como professora e psicóloga, né, minha vida toda, desde 16 anos dando aula, eu trabalhei muito tempo com exercícios, né, para o cérebro, desenvolvimento cognitivo, com crianças e adultos, melhor idade, as pessoas, enfim, de 7 a 100 anos. E isso me lembra muito o trabalho dos guardiões para essa entrada, né, na nova Terra, um acesso a uma determinada informação, enfim, quer dizer, para ver se você está preparado. Então, quando eu ia contratar pessoas, né, na rede de franquias de escolas que trabalhei por décadas, então eu colocava esses testes. Então, por exemplo, isso aqui é o Tangram, né? Então, temos aqui 7 peças, né? 7 peças. E a pessoa precisa montar um desenho utilizando as 7 peças. Então, eu colocava as pessoas numa sala, dava 7 peças do Tangram para cada uma delas e dava um desenho também. Igual aqui, ó. Abri aqui na tela para você ver. Então, por exemplo, pedia para a pessoa montar um pato, utilizando as 7 peças do Tangram. Logicamente, esses aqui estão mostrando onde a peça vai. Isso daqui é para criança muito pequena, tá ok, gente? A gente pega sem ver divisão. Aqui ainda dá para ver divisão. Para adulto, a gente imprime isso aqui sem divisões. Ela tem que ter uma percepção de compreender como é que ela vai juntar as 7 peças para formar o desenho. Então, eu dava aqui as peças para a pessoa, as 7 peças, e dava o desenho impresso. E aí, isso me lembra muito o trabalho dos guardiões, né? Porque eles vão te dar tarefas e percepções e testes, e você vai ser testado
em todas as suas características, para ver se você pode realmente ter acesso àquela informação ou acesso a uma localidade, enfim. E daí tinha gente que unia as peças assim, de qualquer jeito, certo? Unia, emendava todas elas e falava assim: terminei. Eu olhava de longe, já via que, na verdade, a pessoa não tinha inteligência espacial, ela não conseguia ver a diferença da junção de peças que ela fez com o desenho impresso que eu havia dado. Ela não tinha percepção de comparação, observação de detalhes, para ver que o dela estava de um jeito, o do papel estava de outro. E daí eu falava: você já terminou? Está igual? E a pessoa dizia: tá. Mas estava totalmente diferente. Então, olha só como nós temos muitas vezes visões distorcidas sobre a realidade, totalmente equivocadas. Por isso nós temos todos os problemas, né, que começam por todo tipo de julgamento. Cada um se acha certo dentro da sua verdade. Só que ele desconsidera a verdade dos outros, porque aqui dentro nós só temos verdades relativas, né? Porque nós não temos acesso ao todo, nós somos como que parte de um cristal multifacetado, mas nós só vemos a nossa face, só o nosso lado do cristal, nós não vemos o restante. Por mais que a gente acesse informações, nunca será a totalidade aqui dentro, porque o nosso campo não comporta, né? A nossa vibração é muito condensada, a energia é muito pesada aqui dentro. Então a gente consegue trazer partes de informações para facilitar o nosso caminho. Mas essa visão e essa percepção equivocada da realidade, né? Quando todos estão vendo que eu estou errada. Todos estão vendo. Qualquer um que olhar vai falar que eu não fiz um pato, não. Que o que eu fiz não tem nada a ver com o que era para sair. Mas a questão é quando eu acho que sim, eu estou completamente certa e todos os que estão vendo o pato diferente estão errados. Então aí a situação é muito grave, né? Mas essas são situações que você não passa por um guardião. Quando você não faz o que foi solicitado. Foi solicitado aquele pato, tem que ser observado os ângulos, tem que ser observado o formato, tem que ser observado ali toda a dimensão espacial dele, né? Para que eu possa juntar as peças e obter o resultado que foi solicitado, porque o universo é matemática, física, geometria, é tudo perfeito. Então, para você passar por um guardião, você tem que ter uma percepção ampla da realidade, flexibilidade, uma visão de possibilidades infinitas, de caminhos. Você tem que estar aberta a novas possibilidades, a ver o que você não estava vendo, né? Não a julgar precipitadamente, rotular alguma coisa como se você fosse, vamos dizer, Deus, né? E muitas vezes ainda julgar e rotular de forma totalmente precipitada e impulsiva, né? Sem realmente prestar atenção aos detalhes do caminho, sem analisar, sem estudar, sem se aprofundar naquilo. Esse é um outro desafio, né, que eu mostrei, dizia para a pessoa: você tem que retirar essa argola daqui, né? E não tem pegadinhas, é realmente questão de observação, de estratégia, de lógica, né? De persistência, de perseverança, de visão espacial, de encontrar e ver inúmeras possibilidades no caminho. E muitas vezes a pessoa puxava assim a argola e ia para lá e rodava para cá e dava mais nó do que tinha. E daí ela falava: não, isso aqui não sai não, isso aqui não tem jeito não. Então, logicamente, aquela pessoa não era contratada.
Por quê? Porque diante do menor obstáculo, ou então, se aparece uma situação diferente, pronto, para ela não tem mais solução. E se for uma situação ainda desafiadora, inusitada, então, enfim, ela abandona. Então, diante de um guardião, nós precisamos de habilidades e competências demonstradas na prática do dia a dia. Então, ter calma, ter flexibilidade, aprender a não julgar, a não ser precipitado, impulsivo, ir passando por cima das coisas. Não, esse desafio que chegou para mim não tem solução não, de forma nenhuma, e já vai esbravejando e já vai para agressividade, né? Então precisamos trabalhar tudo isso, porque senão nunca passaremos pelos guardiões para acessarmos informações relevantes para a nossa missão, nosso propósito, para que a gente possa realmente ser e fazer o nosso melhor aqui dentro. Então vamos lá? Vamos aprender com a água a sermos mais flexíveis, achar sempre uma estratégia para contornar obstáculos, assim como a água contorna a pedra, os galhos, as folhas e os obstáculos que ela encontra no caminho, e continua sempre correndo rumo ao mar.